Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus fale ao nosso coração mais uma vez durante os nossos estudos bíblicos à distância, que é o nosso programa de EAD da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui fazendo aquilo que nós já fazíamos há muito tempo através da nossa antiga EBD, Escola Bíblica Dominical. Um espaço maravilhoso de aprendizado, de conhecimento das Escrituras. E, nesse momento, nós estamos estudando maneiras de como podemos servir melhor ao Senhor. O objetivo deste curso, como nós temos dito desde a primeira aula, é fazer com que a gente coloque a nossa vida a serviço do reino de Deus, num ministério, dentro da dimensão, dentro do espaço da igreja local. Não de uma estrutura religiosa, de uma estrutura denominacional, mas naquela comunidade onde você serve ao Senhor, onde você segue Jesus, onde você compartilha a vida em comunhão com outros irmãos e irmãs em Cristo. Eu espero que você faça isso, né? Porque esse é o objetivo da jornada cristã. Não existe vida cristã que não tenha compromisso com uma vida em comunhão também. Viver em Cristo é viver em comunhão, é viver em comunidade. Eu não conheço, pode ser que você conheça, outra maneira da gente fazer isso a não ser no ambiente da igreja. Claro, eu não estou falando de igreja, aquela instituição, não é, que fica dentro de um templo, que se reúne no domingo e que tem um clero que lhe comanda. Eu penso na igreja além da dimensão do templo, além da dimensão do domingo, além da dimensão do clero. Essa vida em comunhão que todos nós podemos partilhar uns com os outros, independente da institucionalidade. Claro que se a gente passar a se reunir, necessariamente, a gente vai precisar tomar decisões, né? Fazer alguns compromissos, e isso começa a mudar a realidade conforme o grupo vai crescendo. Mas vamos pensar, em primeiro lugar, sobre a maneira como podemos colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus no âmbito da igreja local, ok? E você faz isso assumindo um compromisso com o ministério. Nós temos já 3 lições gravadas. Eu convido você a dar uma olhada nas lições anteriores, se você está chegando agora. Bom, se você está chegando agora também, eu convido você a baixar a apostila para acompanhar a nossa aula. Ela está disponível no blog da nossa igreja. Você acha o endereço da página do blog, onde ela está, aqui do lado, bem no chat onde nós colocamos os nossos comentários. Já coloquei o endereço lá, é só você clicar em cima, você vai achar direitinho a palavra seguir, compromisso de servir, aliás, né? Servir, compromisso de servir a Cristo, uma apostila que está em PDF, você pode baixar gratuitamente. E também você vai encontrar o endereço do nosso blog aqui embaixo nas descrições deste vídeo. É só clicar no endereço do blog da nossa igreja e você já vai encontrar a página Estudos, e ali você encontra não só o link para a apostila, como também o link para outras apostilas e outros cursos à distância, cujas videoaulas estão gravadas aqui no nosso canal do YouTube. Pode explorar à vontade. É tudo gratuito a serviço do reino de Deus, tá bom? Muito bem, gente. Para a gente dar continuidade ao nosso estudo, eu vou colocar aqui a apresentação da nossa aula que segue a nossa apostila. E você poderá também acompanhar a aula a partir das nossas apresentações aqui em PowerPoint.
Nossa aula, então, chama-se Servir, Compromisso de Servir a Cristo, aula de número 4, é onde nós estamos hoje aqui. E nós vamos falar sobre como descobrir o melhor lugar para servir. Qual é o lugar melhor que a gente tem para servir ao Senhor? Você sabe onde é que é o melhor lugar? Bom, de imediato a gente diria, é na igreja. Mas não só na igreja, você pode servir ao Senhor em muitos outros lugares. Pode servir na sua casa, pode servir no seu trabalho, na sua escola. Claro que sempre tendo como perspectiva o âmbito da igreja local, a comunidade de fé que você pertence. Eu gosto de lembrar isso para não acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo quando era novo convertido. Eu tinha essa ideia ilusória, né, de que servir ao Senhor é só sair por aí fazendo qualquer coisa em nome de Jesus que está tudo certo. Um dia eu tomei a decisão, logo que eu me converti, de ser um evangelista. Eu queria ser um evangelista. Então eu evangelizava em qualquer lugar que eu estivesse. E para facilitar o meu trabalho de evangelização, eu carregava no meu bolso uma quantidade de folhetos. Eu comprava com o meu dinheiro uma quantidade de folhetos e colocava no meu bolso. E ali eu não colocava carimbo da igreja, nada, coisa nenhuma. Apenas eu levava o folheto e entregava para as pessoas com quem eu achava que haveria a possibilidade de um diálogo sobre Jesus Cristo. Um dia, caminhando na rua, uma pessoa bêbada me abordou e eu conversei com ele com muita paciência e no final da conversa eu entreguei para ele o folheto. E ele pegou o folheto, a primeira coisa que ele fez foi ir lá no verso do folheto e ele disse, qual é a sua igreja? Eu disse, não importa agora, eu disse para ele, não importa agora. O que importa é que você encontre Jesus. É Jesus que quer alcançar a sua vida. A igreja vem depois. Aí ele disse, não, senhor, eu não sei. Isso o bêbado falando, foi uma lição do bêbado. Ele disse para mim, se você quiser ser eficaz naquilo que você diz, fale da igreja que você pertence, porque é a igreja que você pertence que vai dar fundamentação, justificativa, validação para aquilo que você fala. Se você segue Jesus, você tem que seguir numa igreja. E essa igreja que é importante. Uma igreja que tem alguém como você deve ser uma igreja muito boa. Não tenha vergonha da sua igreja. Você olha que vergonha que eu passei aquela hora. Um bêbado me dando lição de moral. Então não faça isso. O melhor lugar para servir, meu irmão, minha irmã, é na sua igreja, sim. Claro que você vai poder colocar em prática tarefas, atividades, funções, ações, em todos os lugares por onde você for. Mas o vínculo com a igreja local, a relação com a igreja local, ela nunca desaparece. E quando eu falo igreja local, não estou falando de uma denominação, de uma estrutura, de uma instituição. Eu estou falando de uma comunidade de fé que você pertence. Então, veja bem, eu quero deixar também aqui nessa abertura da nossa aula de hoje, uma passagem de uma frase que eu acho bastante importante sobre esse aspecto do serviço. Deus pode usar você, mas não precisa de você. Que frase, né? Essa frase é do Harold Kushner, um rabino, um judeu, que ele, no seu livro, Quando Tudo Não É o Bastante, ele cita, ele aprendeu isso. Acho que ele passou a mesma experiência que eu com o bêbado, né? Alguém disse para ele, olha aqui, rabino, tudo que você estudou não vale de nada. O que vale é que Deus pode usar você, mas ele não precisa de você, não. Você não pode ter essa pretensão de achar que está assim, ao supra-sumo do bem. Deus precisa de você. Quem Deus vai contar se eu não for o pastor dele,
o líder dele, o trabalhador dele, o ministro dele, ele vai ter muita gente para contar. Jesus até disse que Deus pode suscitar adoradores, hein? Aqueles que louvam a Deus, aqueles que celebram ao Senhor, até de pedras. Imagine, ele vai precisar do teu canto, do teu trabalho, da tua mão, ele não precisa de você, mas ele pode usar você, ele pode. Ele pode fazer de você um instrumento vivo nas mãos dele. Bom, eu queria deixar também um versículo bíblico, né? Esse versículo bíblico, ele me acompanha em todo o treinamento que eu dou sobre liderança. Quando eu falo de liderança, eu lembro muito dessa passagem do livro de Eclesiastes. 10, versículo 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Sabe aquela hora que você sente que está tendo que trabalhar muito, está sobrecarregado, que você não tem mais forças e tem que empreender um sacrifício muito grande para fazer as suas tarefas, sobretudo quando é o trabalho da igreja? É isso. Quem sabe você precisa se aperfeiçoar. Quem sabe você precisa ser melhor trabalhado. E uma coisa interessante, isso é o livro de Provérbios que vai dizer em outra passagem. Quem afia o ferro é outro ferro. Já reparou isso? Quando você vai amolar a faca, você passa a faca em outro mineral. Mineral que é formado do ferro. Então é o ferro que afia o ferro. O machado, ele precisa ser amolado. Caso contrário, você irá empreender muito esforço se você for um lenhador. Interessante isso, né? Como que a Bíblia é sábia nessas coisas sobre o trabalho. Como que ela sabe dos esforços que a gente faz. Bom, eu queria passar então para a nossa aula propriamente dita, que é essa ideia que a gente está trabalhando com os irmãos e as irmãs aqui, sobre essa dimensão de serviço que é servir através da comunidade de fé que você faz parte. Vou chamar de igreja, tá bom? Toda vez que eu usar a palavra igreja aqui, lembra a comunidade de fé, que não precisa de rótulo, que não precisa de instituição, que não precisa de denominação. Precisa da comunhão dos santos, daqueles que seguem Jesus junto com você, tá bom? Então, como que eu posso servir ao Senhor através da minha igreja? Bom, você tem um ministério. Isso é fundamental que você compreenda. E para você entender isso, reveja as aulas anteriores. Nós temos aí 3 aulas antes dessa, que falam muito sobre essa competência para o ministério. A primeira aula é sobre o que é o ministério. A segunda aula é que, para que você exerça um ministério na dimensão do reino de Deus, você precisa ter dons concedidos pelo Senhor. E a terceira aula foi sobre o perfil ministerial. Todos nós temos um perfil, todos nós temos uma identidade, e é a partir dessa identidade que o Senhor nos usa. Então, dá uma revisada nessas 3 aulas, porque elas são muito importantes para o nosso aprendizado. A salvação, meus irmãos, é algo que nos chama para uma nova vida. E essa nova vida está vinculada diretamente a um modo de servir. Então, a salvação em Jesus Cristo inclui automaticamente uma chamada para servir ao ministério. Tem uma frase que eu gosto muito de usar: fomos salvos para ser servos. Quando você, então, é alcançado pela graça, a graça o transforma em uma testemunha viva
do amor de Deus, e ali, com o seu modo de vida transformado, você já está servindo ao Senhor. Essa é a dimensão do serviço, de colocar a vida a serviço do reino, como testemunha, como um servidor, como alguém que trabalha para abençoar outro. Isso é a perspectiva do ministério cristão. Todo crente é criado, salvo, chamado, capacitado, autorizado e até ordenado a ministrar. A ministrar, que quer dizer exatamente servir, a fazer algo por alguém. Servir é o coração da vida cristã. Servir é o coração da vida cristã. Não existe esse fato de você dizer que vive para Jesus, mas não trabalha para Ele. Se você é de Jesus, se você segue Jesus, você precisa acentuar, aperfeiçoar sua vida de serviço para Ele. A salvação, como disse então, está vinculada diretamente a uma vida de serviço. A uma vida de serviço. Ah, mas o ladrão da cruz não serviu. Quem te disse isso, meu amigo? Quem te disse isso? O testemunho dele fala até hoje para a gente, quando ele grita: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi a oportunidade que ele deu para Jesus para dizer o que é a salvação de fato. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não esqueça disso. Ser salvo e ser servo são como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. Tá bom? As duas faces de uma mesma moeda. Então, Deus moldou cada uma pessoa de maneira singular. Eu já até disse na aula passada que é como se Deus tivesse feito uma forma para criar a gente. E quando criou a gente, ele pegou essa forma e jogou fora. Não tem outro igual. Então, Deus moldou cada pessoa de uma maneira singular para um ministério específico. Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você é competente para fazer, só você sabe fazer. E Deus quer usar a sua vida e não a de outro para fazer aquilo que Ele moldou você para fazer. O modo como Deus me fez, que é o meu perfil, determina isso mesmo. Não fique com medo do determinismo. Tem gente que tem medo dessa palavra, mas a vida é formada também de determinismo e liberdade. A minha vida, ela está moldada para uma tarefa. E eu faço disso o que eu quero. Eu sou livre para dizer não. Mas olha, meus amados irmãos e irmãs, querem ser felizes? Querem ser felizes? Coloquem sua vida do jeito que ela é, seus dons e talentos a serviço do Senhor. Não há sentido de realização pessoal maior do que esse. Então, repetindo a frase, o modo como Deus me fez, ou seja, o meu perfil, determina o que Ele quer que eu faça. E você é livre para dizer sim ou não. Se você dizer sim, olha, você vai conhecer uma esfera da vida de realização pessoal que você ainda não havia conhecido. Então, para que isso aconteça, claro, Deus capacita a gente com dons, com talentos, com habilidades, como nós vimos nas aulas anteriores, a todos os seus filhos, para que usem e o desenvolvam em um ministério. Para que você tem dom? Para que você tem talento? Para que você tem habilidades, meu irmão, minha irmã? Para ministrar. Que a gente já sabe que é servir, trabalhar, produzir, fazer algo de bom pelo seu próximo, pelo reino de Deus. Cada um é mais eficiente em sua área de interesse. Então, se você quiser ser mais produtivo, atue naquela área em que você é capacitado por Deus. Toda pessoa, todos nós, mesmo você, meu irmão, que se acha tão inútil, tão incapaz, tão inválido, quem sabe, toda pessoa tem alguma coisa para oferecer e, assim,
servir ao Senhor. Lembre-se que você vai descobrir o seu dom, suas habilidades, seus talentos, através do exercício do ministério. É trabalhando, é fazendo. Sabe aquela história da gente ter que trocar a roda do carro com o carro em movimento? É mais ou menos isso que acontece com o ministério. O ministério a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando a cada dia, de graça em graça. Então, não é o contrário. Primeiro eu vou descobrir o meu ministério para poder identificar os meus dons. Você vai identificar os seus dons à medida que se compromete com o serviço cristão. Mesmo que você não saiba fazer, mas esteja habilitado, esteja disponível para fazer aquilo que lhe aparece como oportunidade de servir. Bom, o que isso tem a ver com a igreja que você faz parte? O que isso tem a ver com a comunidade de fé? Bom, é da vontade de Deus que cada ministério seja desenvolvido no contexto da igreja. Não é invenção de teólogo, de pastor. Não, é uma realidade. Se Deus criou a igreja para reunir pessoas, então ela vai acontecer a partir da atuação dessas pessoas. Isso está dentro do propósito divino para ter criado a igreja. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, o que ele quis dizer com isso? Eu vou montar uma comunidade, uma reunião de pessoas que vão se ajudar mutuamente, que vão trabalhar, que vão cooperar uns com os outros, para que a vontade divina, para que o projeto divino, para que os propósitos divinos se concretizem na vida das pessoas. É para isso que existe a igreja. Se não for assim, para quê? Para quê? Vou na igreja para comprar uma bênção, para comprar um serviço, para comprar um conselho? Eu não preciso disso. Hoje em dia, então, em pleno século XXI, a igreja não serve para isso. E eu garanto a você que no mercado existem pessoas muito mais capacitadas para fazer aquilo que muita gente vai buscar na igreja. A igreja a gente busca para comunhão, para cooperação, para ajuda mútua, para encorajamento um dos outros, para colocar em prática o amor fraternal. Então, o Espírito Santo é quem vai fazer esse trabalho de agregar pessoas, de atrair pessoas e de equipar essas pessoas com os dons espirituais, os talentos, as habilidades que o Senhor precisa para executar as tarefas da igreja, para fazer aquilo que é necessário da igreja. Às vezes as pessoas chegam na igreja e perguntam para mim, sua igreja tem isso? A sua igreja tem aquilo? Eu quero uma igreja que já tenha isso. Olha, desculpa, você está procurando a igreja errada. Para que a nossa igreja tenha o que você precisa, é preciso que alguém se coloque à disposição para fazer com que aconteça. É assim que funciona na igreja. A igreja não é uma prestadora de serviços. A igreja é uma comunidade onde as pessoas se solidarizam para poder atender às necessidades uma das outras. E a gente precisa aprender isso urgentemente, para que a igreja não se transforme numa empresa, como se fosse uma fornecedora de trabalhos religiosos, como se ela tivesse a obrigação de ter profissionais especializados em trabalho religioso. Não, a igreja não é isso. A igreja é comunhão. É claro, se você acha que a sua igreja pode fazer isso, então prepara o bolso, porque isso custa caro. A igreja pode ter? Pode, mas ela precisa ter uma estrutura financeira, uma estrutura física que possibilite tal coisa. E isso demanda recursos. E os recursos, meus amados irmãos e irmãs,
não vem de nenhuma outra fonte a não ser da cooperação dos seus membros. Então, a igreja existe para operar na base de dons espirituais e não na base de oficiais. Entendeu? Eleitos, escolhidos por Deus, como se fossem mandados dos altos céus para fazer aquilo que satisfaz a mim. Não, meu irmão, minha irmã. A igreja depende de gente como você, gente como eu, para quem Deus habilita com dons espirituais para poder servir a Ele. A igreja é um corpo e não uma empresa. A igreja é um organismo e não uma organização. A gente precisa decorar isso, repetir isso todos os dias. Uma vez, uma pessoa na igreja, tentando argumentar o direito dele de poder determinar a aplicação dos recursos, ele disse, aqui é como eu faço na minha empresa. Eu sou o investidor e eu digo onde eu quero que invista. Você errou. Aqui não é empresa, o crente não é investidor e a liderança, os servos, os trabalhadores da igreja não são seus empregados. Aqui nós somos corpo. Aqui todos nós cooperamos. Aqui todos nós contribuímos. Aqui todos nós servimos de igual modo para o bem comum. É assim que funciona na igreja. Então, o que está precisando hoje? As igrejas se tornaram muito complexas. Acabaram assimilando determinadas estratégias empresariais, de planejamento estratégico, inclusive. Coisas que eu gosto muito, que eu acho até muito produtivas. Seria muito interessante que a gente colocasse em prática. Mas nós não podemos esquecer que a igreja não funciona na perspectiva de uma empresa. Se ela fosse, vou partir da hipótese, né, do absurdo. Se ela fosse uma empresa, o que ela seria? Ela seria uma organização sem fins lucrativos. Veja se você entende isso. Organização sem fins lucrativos. Mas ela é mais do que isso, porque ela não existe como uma estrutura organizacional para gerar meios. Ela existe para cooperação entre uns e outros. Igreja não é ONG. Igreja é comunidade. Igreja é vida em comunhão. E é isso que precisamos reforçar na nossa vida em comunhão. A mobilização de cada membro como um ministro é que é o segredo para que uma igreja possa ter um crescimento equilibrado. Uma igreja, ela cresce melhor e mais quando os seus membros compreendem que eles são ministros. Ministros de quem? Do pastor? Da denominação? Ministros do Senhor. Ministros de Deus, capacitados pelo Espírito Santo. E quando cada crente reconhece essa sua condição e assume compromisso como ministros do reino de Deus, uma comunidade de fé cresce mais e mais. Todos os ministérios devem funcionar com a finalidade do bem-estar e crescimento do corpo de Cristo. Essa deve ser a ênfase de cada ministro, de cada ministra. Isso deve ser feito como realização pessoal e nunca como uma competição, como se fosse um cumprimento de uma agenda de tarefas para acumular pontos lá na frente. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma vida em comum, onde todos se sentem bem e todos trabalham pelo bem comum. Então, em vista disso, nenhum ministério é mais importante do que o outro. Não existe aquele ministério
mais importante. O pastor é o principal da igreja. Muito pelo contrário, meu. O pastor é servo. O pastor não manda. O pastor é aquele que vive a palavra para poder ser um ministrador dela. Então, o que é que eu sou aqui com os irmãos? Eu sou um servo. Eu estou aqui para servir aos irmãos e irmãs, e eu tenho um compromisso muito maior, porque eu tenho um conhecimento, supostamente, né? Supostamente, porque tem irmãos aí que devem ter mais conhecimento de Bíblia do que eu, mas supostamente eu teria que ter o dever de conhecer mais do que a média comum da igreja. Então, eu teria que ter esse dever. Então, não existe ministério melhor, ministério pior, ministério mais honrado, ministério menos honrado. Não existe isso no reino de Deus. Todos nós somos parte do corpo de Cristo. Então, por isso mesmo, a igreja mantém uma equipe. A gente trabalha em equipe, é como num time de futebol. No time de futebol, o goleiro é tão importante quanto o goleador. Então, todos trabalham em comum. Quem está na defesa é muito importante, quem atua no meio do campo também, quem atua nas laterais também. E os centroavantes, os matadores, aqueles goleadores, eles só atuam bem como resultado do trabalho de toda a equipe integrada. É assim que é a igreja. A metáfora do futebol é uma boa metáfora sobre o trabalho da igreja. Por isso mesmo, então, a igreja mantém uma equipe de ministério por propósitos, de acordo com as suas finalidades, cuja prioridade é equipar os santos para o exercício do ministério, objetivando a formação de um exército de ministros que valorizem sua personalidade, sua experiência, sua relação de dons, sua formação, seu ideal e a sua lista de habilidades, que finalmente forma aquilo que nós temos chamado de perfil. Então, a equipe ministerial da igreja, ela é constituída a partir do perfil das pessoas e trabalha, atua, para que cada um possa ter condições de realizar esse seu perfil no serviço do reino de Deus. Eu acho que isso é muito importante para nós. E na nossa igreja, e principalmente eu, particularmente como pastor, cremos que a diversidade de ministérios na igreja, a diversidade de oportunidades, demonstra a variedade com que Deus cuida da gente quando concede oportunidades para servi-lo no âmbito da igreja. Eu creio nisso. A igreja não é monolítica, a igreja não é como se fosse um grupo de pessoas que, né, lembra do filme de Charles Chaplin sobre tempos modernos, em que se trabalha na fábrica, a pessoa só fazendo aquilo, só aquela linha de produção. Nós não temos uma linha de produção, nós temos uma equipe que atua, que se reveza, que se entende, que dialoga, que conversa. E nisso tudo está a boa mão de Deus, capacitando pessoas a cada momento para fazer com que os propósitos divinos aconteçam, se realizem entre nós. Qualquer pessoa, então, que passou por essa classe que nós estamos fazendo aqui, que é a classe servir, por isso que eu estou reforçando essa ideia de que você possa rever as aulas anteriores, verificar direitinho a apostila, preencher o seu inventário do perfil ministerial, formulário de dons, aquela lista de cargos na igreja, de oportunidades para servir, tudo aquilo que tem na nossa apostila. Qualquer pessoa que vier a realizar isso tudo, pode começar um ministério novo na igreja. Pode começar a trabalhar. Você já está habilitado para isso. O que você precisa é encontrar um lugar para servir. O melhor lugar dentro da igreja para você servir ao Senhor. Ok? Aí, a gente tem que falar o seguinte: você quer colocar a sua vida a serviço de um ministério? Então, quando você vai colocar a sua vida
a serviço de um ministério, você tem que pensar como alguém que está desempenhando uma função. E essa função tem metas, ela tem tarefas, ela tem finalidades. Então você tem que pensar naquilo que no mercado laboral chama-se de desempenho, o seu desempenho ministerial, o desempenho funcional, quando nas empresas se alista quais são, o que se espera de um funcionário quando ele é contratado. Nós não estamos falando de trabalhador aqui, nós estamos falando de ministros, de servos do Senhor. E como servo do Senhor, a gente precisa dizer, o que se espera de você dentro daquela função que você está almejando, daquilo que você espera que aconteça. O apóstolo Paulo faz uma coisa muito interessante com Timóteo. Ele diz assim, se alguém almeja o ministério, ou o ministério, o episcopado principalmente, grande coisa deseja. Mas aí ele coloca uma série de exigências para o exercício do episcopado. Ah, você não quer ser bispo, então, ser pastor, ser líder da igreja. Então, se alguém pretende ser diácono, colocar na sua vida em outras áreas ministeriais, tem uma série de desempenhos também que você precisa levar em consideração. Então, veja bem, quando a gente fala em exercer ministério, nós estamos falando de um modo produtivo e um modo eficaz de você colocar a sua vida a serviço daquela função para a qual você se sente habilitado. Nós nos tornamos responsáveis com o que nos comprometemos. Daí porque encorajamos a todos a fazerem um compromisso com Cristo e com a igreja. Então você precisa assumir um compromisso de se empenhar, de trabalhar por isso, de dar o seu melhor, de aperfeiçoar a cada dia. Esperamos padrão de excelência nos ministérios. É isso que a gente quer. Ok, não consegui agora, o padrão de excelência é você tentar de novo de outro modo. É você aperfeiçoar, não desistir, não fazer de qualquer maneira. Claro que ninguém espera a perfeição de você, mas espera-se excelência. O que é excelência? Excelência é fazer o melhor que você pode. Ok? Se o melhor que você pode é o que você já está fazendo, amém. Segue. Mas se você se esforçar um pouquinho, se você se especializar um pouquinho, se aperfeiçoar um pouquinho, será que melhora? Estou lembrando um amigo que o pai dele comprou lá em Minas um sítio. E o sítio estava todo descampado, porque esse tinha servido como campo de gado, né? De pasto, né? Aí o filho foi visitá-lo um dia lá no interior de Minas e disse para o pai, pai, isso aqui dá para plantar hortaliças, fazer uma grande horta, plantar alface, plantar verdura. Aí disse, não, meu filho, isso aí já deu, isso não dá mais não, isso não vai dar certo. Aí ele insistia, e toda vez que ia lá, insistia com o pai e perguntava para o pai se podia fazer isso. Não, isso não vai dar certo. Aí ele, o senhor me deixa tentar uma vez? Aí o pai resolveu, então, dar permissão, permitiu. Aí começaram, então, a chegar os trabalhos. A primeira turma que o filho contratou foi uma turma que fez a aragem da terra, o preparo do solo. Aí, sim, isso não vai dar certo, dizia o pai. Depois que prepararam o solo, vieram os fertilizantes. E aí espalhou o fertilizante pelo solo. Aí ele disse, isso não vai dar certo. Depois que vieram os fertilizantes, vieram então os preparativos para os canteiros. Aí disse, não, isso não vai dar certo. Quando vieram os canteiros, então veio a semeadura. Eis, acho que isso não vai dar certo. Aí começaram então a irrigar, a molhar a terra que estava já semeada,
E os primeiros brotinhos começaram a aparecer. Aí o pai disse, assim dá certo. Claro, do jeito que estava, só fazer aquele pedacinho, só fazer uma coisa ou outra, não vai dar certo. Tem que pensar no todo, tem que pensar no esforço todo. E quer saber de uma coisa? Olha, guarda isso aqui para você, meu irmão. Deus merece sempre o nosso melhor. Ele sempre merece o melhor. Você pode se aperfeiçoar, você pode fazer um pouco mais, você pode se atualizar. Então faça isso. Deus merece o teu melhor. Encorajamos criatividade e inovações nos ministérios, mesmo que apresente falhas no princípio, porque ninguém é perfeito, não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Podemos cometer falhas. Todo líder é um aprendiz. No momento em que você para de aprender, você também para de liderar. Guarda essa frase com você. Nós somos aprendizes e precisamos colocar em prática isso todo dia. Aprender coisas novas. Nossa igreja, que é uma igreja que a gente se propõe a ser uma igreja dirigida por propósitos, cada ministério possui uma declaração de propósito. Para que ele existe? Qual é a sua razão de existir? Então, nós temos o Ministério de Louvor. Para que o Ministério de Louvor existe mesmo, hein? Tem o Ministério Pastoral, tem o Ministério Infantil, tem o Ministério do Cafezinho. Para que existe? Então, procure oferecer o seu melhor. Tente fazer cada dia melhor. E você vai ver o quanto isso é importante para a vida do corpo de Cristo como um todo e para a sua vida pessoal também. Então, isso é definido, essa declaração de propósitos, é definido a partir de um planejamento estratégico. E esse planejamento é feito, atualizado, pensado todo ano a gente tem que parar para rever. Será que é isso mesmo? É desse jeito que eu tenho que fazer? Vamos fazer novos planos, vamos fazer novas perspectivas, novas metas, novos desafios, vamos repensar a nossa maneira de ser. Então, isso é algo que faz parte da vida da igreja. Deve existir revisão periódica em todos os ministérios. E nós estamos falando de uma igreja pequena como a nossa. Isso eu faço todo ano. Todo ano eu vou rever aquilo que eu estou fazendo como pastor. Assim como enfatizamos o treinamento contínuo e em serviço. Aprendemos melhor fazendo as coisas. Em nossa igreja, nós costumamos dizer que Deus nos dá a oportunidade para servir. Existem oportunidades que Deus nos dá para poder servi-lo. Então, se você está procurando uma oportunidade de trabalho em uma igreja, existem várias sugestões de ministérios que podem ser desenvolvidas. Vários. Não existe aquele rigor. Mas tem que ter ministério de mães em oração. Quem disse? Pode ter e pode não ter, mas precisamos orar? Então, existem várias oportunidades para a gente orar. Há uma lista enorme de atividades que cada uma delas tem. De um modo geral, as igrejas possuem áreas semelhantes umas das outras. Por exemplo, toda igreja precisa usar aparelhagem de som para falar em auditório. Toda igreja gosta de usar aparelhagem de multimídia para passar as letras dos cânticos lá no telão, na hora do culto. Toda igreja tem criança, toda igreja tem adolescente, tem idoso, toda igreja tem pessoas carentes. Então, veja quanta oportunidade tem numa igreja. Então, nós temos na nossa igreja uma lista de coisas que acontecem e coisas que gostaríamos que acontecessem. Na apostila você vai encontrar essa lista. Encontre qual é o seu lugar, venha servir ao Senhor com a gente, verifique na estrutura também lá da sua igreja local. Você não precisa vir servir aqui, pode ser que seja de longe, mas verifique lá na sua igreja em que área o seu perfil se encaixa melhor. Para tudo isso, você precisa desenvolver um coração de servo, coração de serva.
aquela disposição de servir. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, um servo ele tem que ter um lugar de servir, ele precisa ter o ministério dele. Qual é o seu ministério? Comprometa-se com o ministério. Assuma um compromisso ministerial. Agora, aí no seu lugar, eu quero fazer isso. E vá até lá. Procure identificar-se com uma atividade específica para tornar-se um ministro. Em segundo lugar, complete sua autoavaliação preenchendo o seu perfil, que está aqui na nossa apostila, no anexo 1, página 34. Dá uma olhadinha lá, preencha lá o seu inventário do perfil ministerial. Lá tem indicadores que te ajudam a entender quem você é, qual é o seu perfil. Marque uma entrevista com o pastor sobre o assunto orientação ministerial. Pastor, eu preciso ser orientado a respeito do lugar que eu quero servir. Pode ser que na tua igreja não tenha. Uma vez eu aprendi sobre a organização de pequenos grupos na igreja local. Eu ainda era seminarista. E eu fui ao meu pastor e perguntei, pastor, o que falta para a nossa igreja realizar um trabalho de pequenos grupos de oração e estudo bíblico? Aí ele disse, alguém que cuide disso. Assim, na boa. Aí disse, então eu posso cuidar disso? Aí disse, pode, tá na hora, você tem as condições para isso, se sente capacitado para isso. Aí eu fui mostrar para ele o que tinha visto. Muito bom, ele tem a minha autorização, vamos colocar em prática, vou anunciar na igreja, vou reunir pessoas para conversar contigo, e quem sabe isso vai dar muito resultado. E foi uma bênção, realmente, na vida da igreja. Juntos, vocês vão selecionar 2 ou 3 ministérios que se enquadrem com o seu perfil, de acordo com os seus dons, formação e interesse. Pode ter certeza, o seu pastor terá todo o interesse de dar atenção a você nesse aspecto. Ainda podemos dizer que você precisa começar uma atividade, começar a trabalhar, começar a fazer alguma coisa. Comece a sua atividade como ministro. Uma vez identificado o seu ministério junto ao pastor, tome a iniciativa e procure envolver-se e desenvolvê-lo. Faça contato com outros líderes ministeriais da igreja. Tem gente trabalhando na tua igreja. Converse com eles, compartilhe lutas, dificuldades, oportunidades, esperanças, desafios. Converse, porque o seu trabalho faz parte de uma engrenagem, faz parte de um todo, e isso pode ajudar os outros ministros também a se fortalecerem, a se animarem. Procure os ministros da igreja que têm relação com o seu ministério, eles vão esperar seu contato para ajudá-lo e estão torcendo para ter sua participação efetiva. E, finalmente, assista às reuniões de liderança da igreja. Participe, se envolva. Dê suas contribuições, suas ideias. Verifique a agenda de reuniões de seu líder de ministério. A visão deve incluir treinamento avançado e contínuo. É maneira de servir, né? Como é que você faz, então, para você aumentar, incrementar, se amadurecer como ministro? Faça outros cursos, não só esse aqui que você fez, mas procure outras informações. Procure se aperfeiçoar a cada dia. Eu quero dar a você dica de 2 cursos que nós temos na nossa igreja já gravados em EAD, que está aqui no nosso canal do nosso YouTube. Você vai encontrar, por exemplo, o seguinte curso, Evangelismo Integral. Como você pode evangelizar? Tem a apostila no nosso blog e tem as videoaulas no canal do YouTube. Você descobrirá como alcançar pessoas para Cristo, que é o propósito principal de nossa igreja. Com isso, você estará recebendo o treinamento mais espetacular para se tornar o ministro que Deus quer. Outro curso que tem à disposição é o Convite ao Discipulado. Também tem apostila e tem videoaula.
a apostila no nosso blog e videoaula no canal do YouTube. Você vai aprender a desenvolver os hábitos do discípulo cristão e poderá ajudar a outros a fazer o mesmo. E além disso, meus irmãos, se aperfeiçoe, estude a Bíblia. Você vai encontrar aqui na nossa página do YouTube cursos sobre como compreender melhor a Bíblia. Você vai aprender, por exemplo, a como conhecer melhor os valores do reino de Deus, conhecer determinados textos das Escrituras. Siga aí o nosso programa de estudos da nossa igreja, ou outros. Você tem vários, pode ser até que você queira colocar a sua vida numa dimensão maior e procure uma instituição, um seminário, para estudar teologia, uma preparação ministerial, fazer cursos mais amplos dentro da área do serviço cristão. Quero terminar essa aula de hoje deixando para você um texto da palavra de Deus para você ir pensando aí com você. Jesus um dia disse para os seus discípulos: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Isso quer dizer duas coisas. A primeira é que Deus não espera de você mais do que ele já fez por você. Entendeu? Deus não vai cobrar de você aquilo para o qual ele não te capacitou. A segunda coisa é que está implícita aqui: não queira ser alguém que faça aquilo que só Deus pode fazer. Você não vai fazer milagre na igreja. Quem faz milagre é Deus. O milagre é coisa do Senhor, da Trindade Divina. Olha uma coisa interessante, eu vou salvar almas. Não, quem salva a alma é Jesus. Foi Ele quem deu a sua vida na cruz. Mas você pode ser um instrumento vivo para que Deus realize grandes coisas através de você. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós vamos agora, neste momento, orar ao Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Que Deus possa usar sua vida, meu irmão, minha irmã. Que você possa ser um servo do Senhor, que algum dia a gente se encontre e você pense: poxa, Irênio, aquelas aulas foram fundamentais para que eu mudasse radicalmente a minha maneira de agir na igreja. Ora ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pelas aulas de hoje, pelos que aprendemos hoje, que nós possamos ser encorajados pelo Teu Espírito Santo a colocar a nossa vida a serviço do Teu reino, na dispensação, no âmbito da nossa comunidade de fé. Faz de mim um vaso de bênção, Senhor. É o que eu quero ser, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Chegando ao final da nossa aula de hoje, quero agradecer sua companhia aqui com a gente. E quero fazer um convite para você. No mês de fevereiro, vamos continuar os nossos estudos, os nossos estudos bíblicos à distância. E vamos começar uma série de estudos no livro do profeta Jeremias. Vem conhecer esse profeta com a gente, vai ser muito importante para a sua vida. Pretendemos passar aí 3 meses estudando, lendo, aprofundando no livro desse profeta tão importante para o Antigo Testamento e para a revelação bíblica de um modo geral. Tá bom? Então, domingo que vem, às 10 horas da manhã, aqui conosco. E quero fazer também um convite para você para acompanhar a nossa série de mensagens sobre recomeços. Hoje à noite, às 18 horas, teremos a última mensagem da série e você é o nosso convidado especial. Aproveite aí para se inscrever no nosso canal, para também curtir essa transmissão e compartilhar o link desse vídeo em todas as suas redes sociais. É assim que você vai ajudar a gente
a ampliar a esfera de nossa influência no reino de Deus. Muito obrigado. Deus o abençoe ricamente neste domingo.